Tá gravando agora. Maravilha. Deixa eu me apresentar, meu nome é Hugo, eu sou aluno do SMC desde muito tempo, desde 2013. Eu sou aluno doutorado do Grossi, que no grupo do Telegram é o Miserable Grossi. E eu sou, como eu disse, aluno de doutorado e eu trabalho com geometria hiperbólica. Mais precisamente, eu trabalho com geometria hiperbólica complexa. O que eu vou fazer é meio que tipo seguir uma abordagem elementar, seguindo só tipo coisas elementares, simples assim, e tentar chegar em geometria hiperbólica a partir de meios elementares. Assim. É meio que esse o core do que eu vou falar. E meio que dando ênfase às noções de simetria. Então vamos começar bem no começo, começar por vetores. Eu acredito que a maioria de vocês estejam familiarizados com vetores. Pelo menos é o que a enquete mostra. Mas vamos fazer mesmo assim. Então, vamos começar com, tipo, pegando o plano x1, x2, né? Eu não vou usar xy por motivos pessoais. Normalmente as pessoas usam xy para esses coordenadas. Eu vou usar x1, x2. x1 é o eixo horizontal e o x2 é o eixo vertical. Então, você tem o eixo x e para todo ponto P, você consegue associar coordenadas, né? Que é simplesmente pega o ponto e projeta o ponto nos eixos x1 e x2. E assim vocês obtêm dois números, que são P1 e P2, e normalmente se representa a matriz como um par ordenado ou como uma matriz coluna. Tem vários jeitos de representar um vetor, né? Tem gente que representa assim, tem gente que representa com matriz linha, tem gente que representa como matriz coluna. São os jeitos mais padrões de representar. Eu vou representar como matriz coluna porque, do ponto de vista computacional, é mais fácil. Sei lá, eu prefiro, assim. Eu acho mais fácil trabalhar com matriz colunas. Assim. Depois, quando for trabalhar com números complexos, eu vou usar outra notação. Mas, por enquanto, eu vou usar matriz colunas. E, então, se você tem dois números, você tem um ponto, e se você tem um ponto, você tem dois números. Assim como vocês devem ter visto no ensino médio, né? Você tem o ponto 2, 1, quer dizer que esse cara é 2, esse rapaz é 1, né? Você tem o rapaz 1, 2, quer dizer que esse cara é 1, esse cara é 2. Você tem o cara menos 3, 2, quer dizer que na parte horizontal ele vai menos 3 para a esquerda e 2 para cima. E você tem o cara menos 1, que é menos 1 na parte negativa, menos 1 na parte negativa, etc. Né? Padrão, assim, tipo, nada muito interessante. E um vetor, em essência, ele é sempre, em qualquer contexto, ele representa duas coisas, né? Ele representa um objeto que ele tem uma direção e um tamanho. Não em todo contexto, mas na maioria dos contextos, assim. Em essência, então, um vetor ele tem uma direção, que é para onde ele aponta, né? O vetor ele aponta com uma direção, e ele tem um comprimento, né? E essas são as duas informações que o vetor carrega. Um segundo. Puxar. Então, um vetor é uma seta que carrega duas informações, uma direção e um tamanho. E todo vetor, e se dois vetores têm a mesma direção e o mesmo tamanho, eles são o mesmo vetor. Então, na minha cabeça... caramba. Espera aí, pessoal, minha mesa digitalizadora está reclamando aqui. Pronto. Então, tipo... Se você está no plano, eu vou... Dois vetores com a mesma direção e o mesmo comprimento, para mim eles são iguais. Eu não vou fazer distinção entre eles, tá? Eles são iguais por definição, assim, porque eles têm a mesma direção e mesmo comprimento. E, tipo... Todo vetor, você pode colocar ele com o rabinho dele, né? Porque, tipo, todo vetor ele é uma setinha, né? E ele tem um rabinho e tem uma cabecinha, assim. Né? E você sempre pode pôr o rabinho dele no zero. Certo? E, em essência, o vetor ele vira uma setinha partindo do zero. Assim. E como uma setinha partindo do zero, você pode associar números a ele.
que são as coordenadas, que são as coordenadas da ponta da setinha, certo? E assim, todo vetor você consegue associar a um par de números 1 ou 2. Né? E, reciprocamente, todo ponto, se você tem um ponto no espaço, um ponto P, com coordenadas P1 e P2, associado a ele você tem uma setinha que vai de 0 a P, certo? Então, em essência, nesse contexto assim, a gente sempre pode pensar que vetores estão em correspondência com pontos. Se você tem um ponto, você liga do zero até o ponto, obtém um vetor, uma setinha. E se você tem um vetor, você põe o rabo do vetor em cima do zero e você obtém um ponto que é o outro extremo do vetor. É simples assim. Né? Eu acredito que todos vocês estejam acostumados com essa noção. Assim. E você tem que, tipo, vetores você pode somar da mesma forma que matriz, né? Esse aqui são matrizes colunas, então se você tem uma matriz 1, 2, D1, V2, então a soma é simplesmente somar cada coordenada. E geometricamente, isso quer dizer que é a regra do paralelogramo. Deixa eu mostrar um negócio. Em GeoGebra. Aqui. Então, se você tem dois vetores, tem U e depois V, você pode somar eles simplesmente, geometricamente você soma eles simplesmente pegando, peraí, geometricamente você soma eles simplesmente fazendo a seta que vai da traseira de U até a ponta de V, certo? Esse é o U mais V. E, algebricamente, você consegue somar eles simplesmente somando coordenadas. Deixa eu explicar por que isso acontece. Deixa eu abrir um... Caramba, não para de entrar, gente. Deixa eu fazer um desenho aqui. Só para explicar de onde que vem isso. Se você tem um multicoordenado, e você tem tipo um vetor U, e um vetor, e aqui tem azul 1, 2, e você tem um vetor mudar de cor, V, fazer ele mais inclinado, V, não tão inclinado, V, e tem tipo, essa entrada aqui é V1, e essa entrada aqui é V2, então essa seta aqui, que é a soma, que vai da bunda de U até a ponta de V. Falei a palavra bunda. Com certeza vou ser desmonetizado no YouTube depois. Não vou ganhar meus royalties. Então, o que acontece? A projeção de U mais V, a coordenada em x1 de U mais V, a coordenada x1 de U mais V é simplesmente o 1 mais V1. O que é visível aqui no desenho, né? Você está andando o 1 para a esquerda, para a direita, e depois está andando o V1 para a direita. Da mesma forma, para cima, a projeção do vetor azul no eixo x2, ele é o 2 mais V2. Certo? E isso é simplesmente soma de vetores. Somar de vetores geometricamente corresponde à soma algébrica em coordenadas. Certo? E, da mesma forma, se você tem um vetor U, e você multiplica ele, por exemplo, por um escalar alfa, obtendo exemplo paralelos. Alfa U, esse rapaz simplesmente ele é alfa U1, U1, que é alfa U1, alfa U2. Tudo bem?
depois da edição do vídeo. Mas eu odeio editar vídeo, dá tanto trabalho. Depois tem que ficar... Demora pra fazer edição, assim, tipo, muito trampo. Vai ser desmonetizado mesmo. Não que o meu canal desse muito dinheiro, mas é a vida. Então, com isso a gente tem todas as propriedades básicas de vetores, assim. É interessante, assim, tipo, saber que corrigir o 1. Desculpa. Que é o 2. Então, a gente tem tipo as operações básicas, que é somar vetores e multiplicar por escalar. E você tem as propriedades geométricas, né? Por exemplo, você tem a associatividade, que é simplesmente consequência da associatividade dos números reais, né? Isso aqui é verdade porque em cada coordenada é verdadeiro. Né? Mas geometricamente você pode pensar nisso como sendo... Você tem que 3 vetores, o VW, né? Esse aqui é U mais V, e esse rapaz aqui é U mais V mais W. Né? Você tem esse aqui é U mais V, você está somando U e V, depois faz U mais V mais W, aí você obtém isso. E, por outro lado, você tem, tipo, com a mesma figura, você tem que o V, W, se você somar V e W primeiro, você obtém essa setinha, e fazendo U mais V mais W, novamente você obtém U mais V mais W. Certo? E essas duas coisas são iguais, porque esse obtém a mesma setinha. Né? Em essência é isso. E do ponto de vista algébrico, você pode verificar isso simplesmente porque isso vale para cada coordenada, né? Você tem que UI, VI mais WI é igual a UI mais VI mais WI. Tá? Isso é simplesmente coordenada a coordenada. Né? E daí você tem associatividade, por exemplo, de vetores. A comutatividade é similar, né? Se você tem... Se esse rapaz aqui é UV e esse cara é U mais V, você pode fazer o mesmo desenho por baixo, aí você vai somar V e U. E aí você obtém V mais U. Então, U mais V é igual a V mais U. Tudo bem? E, em essência, isso te dá as propriedades básicas de vetores que tipo, vocês devem ter visto em cursos básicos, não sei. Na vida, assim. Na escola. E com isso, meio que você pode fazer toda a geometria de escola. Boa parte da geometria de escola sai dessas propriedades. Né? Tipo, se você quer parametrizar uma reta, você tem 2 pontos, A e B. Né? Então, você tem essa seta, que é U, né? E você tem que, tipo, U, que é o ponto A, mais U é igual a B. Né? O que você pode interpretar isso é que, tipo assim, você tem o A, você tem o A, o B, o 0, né? Aí você tem o vetor 0A, você tem o vetor 0B, 0B, você tem U. Né? O vetor 0B, a coordenada dele é a coordenada do A, que é o A1, A2, e a coordenada desse cara aqui é B1, B2. Então você pode simplesmente escrever assim. E é o A, esse cara aqui, somado com U é igual a B. Né? E assim você tem que... O vetor que vai de A até B é B menos A. Né? E isso já permite a primeira coisa básica, que é parametrizar retas. Né? Se você tem um ponto A e um ponto B,
a gente sabe da vida que a parametrização da reta, você pode parametrizar a reta assim. Se você pega um ponto X, esse ponto X ele vai ser um ponto A somado com um fator T vezes A menos B. Desculpa, B menos A. B menos A. O B menos A simplesmente é o vetor que dá a direção. Então ele é dado por uma direção. Essa parte aqui é a direção. Da reta. E esse aqui é o ponto de partida. Partida. Né? E com isso você tem então que x é igual a dt dp mais 1 menos t a. Vamos ver, para t igual a zero, a gente tem x igual a a. Para t igual a 1, a gente tem x igual a b. Certo? E é assim que se parametriza retas na vida. Você pega dois pontos e você consegue escrever a reta simplesmente fazendo essa combinação, que é o que se chama de combinação convexa. E como é que funciona? Aqui, para t igual a zero, você está aqui. Para t igual a zero, você está nesse ponto. Conforme você vai aumentando t, você vai vir nessa direção. Para t igual a 1, você está em cima do b. Para t maior que 1, você está para cá. Certo? E para t negativo, você está para cá. Você está indo na outra direção. Né? Porque para t negativo, o que acontece é que você tem o a e você tem um vetor que está na direção oposta a b menos a. Que é tipo, o vetor b menos a está para cá. Se você multiplicar ele por um fator negativo, ele está para cá. Ele muda de direção. Então, você tem que... Essa parte antes do A é t negativo e a parte à frente do B é t maior que 1. Então, para parametrizar um segmento, isso é bem útil na vida, de forma geral, parametrizar segmentos. Você parametriza segmentos simplesmente fazendo tb mais 1 menos ta. E é meio que bom senso que o ponto médio é t igual a meio, né? T igual a meio, você obtém o ponto médio. E A mais B sobre 2. Ok? Alguma dúvida até então? Temos dúvida? No chat não tem nada. Pessoal, abre a boca aí. Tá muito elementar, tá muito... Manifestem-se. Se fosse 51 pessoas ao vivo, assim, as pessoas estariam me xingando. Né? Ok. Então, isso é praticamente toda a parte de geometria, se diz afim, né, de vetores é descrito assim. Assim você consegue descrever retas, e você consegue descrever noções tipo colinearidade, né, 3 pontos são colineares se eles estão na mesma reta, e estarem na mesma reta quer dizer que o terceiro ponto se escreve dessa forma. Né? Se você tem 3 pontos na mesma reta, B, e esse tem um ponto C, esse ponto C tem que ser dessa forma. Né? Então você tem bem definido fórmulas algébricas para colinearidade, e é bem que isso que você consegue só usando vetores, não tem muita coisa. Né? Então voltemos aos slides. Né? Então, isso é a parametrização da reta, ponto médio,
E eu vou deixar de exercício, é um exercício interessante, que é quando você tem um triângulo, você tem o que se chama de baricentro, né? Baricentro é quando você tem um triângulo, é o centro de massa, né? Como se diz. Você tem tipo um triângulo A, B, C, né? E você tem os lados. Acho que dá para desenhar retas aqui. Deixa eu desenhar bonitinho. Retas. Sempre tinha a opção de desenhar retas. Ah. Então, e você pode pegar os pontos médios de cada lado, né? Ah. Tem os pontos médios de cada lado. E o que acontece é que, tipo, o exercício que eu quero deixar é, tipo, os três medianas, que são essas curvas aqui, elas se intersectam no mesmo ponto. Quero que mostre que as três curvas medianas se intersectam no mesmo ponto. A mediana é a curva que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto, certo? Então, mostre que as medianas se encontram em. Se você sabe física, tipo, o que esse ponto tem de especial é o seguinte: se você pega essa figura geométrica e você põe pezinhos de 1 quilo aqui, 1 quilo, quilo, 1 quilo, 1 quilo, esse rapaz aqui, ele é o centro de massa, né? Tipo, em essência, se você pegar um barbante, você tem o seu triângulo posicionado horizontalmente, e você tem os seus pesos de 1 quilo, e só os pesos pesam. Os lados do triângulo tem massa zero. Né? 1 quilo e 1 quilo. Né? Se você pendurar o barbante no centro de massa, então o que vai acontecer é que o triângulo ele não vai tombar, em essência. Né? Isso se chama centro de massa, ou provavelmente latim, baricentro. Né? E então eu quero que vocês mostrem que o encontro das medianas ocorre num ponto só, e além disso, esse ponto ele é, além disso, o baricentro A mais B mais C sobre 2. Certo? Se vocês quiserem uma coisa um pouco mais complicada, vocês podem fazer a mesma coisa em dimensão 3 com um tetraedro. Né? Vocês têm um tetraedro. Cadê o negócio de desenhar retas? Tetraedro. Sim. Muito dentro dessa borracha.
tetraedro. E o que acontece é que, tipo assim, se vocês pegarem o baricentro de cada face, tem a da frente também, esse é o da frente, e você ligar o baricentro ao vértice oposto, então esses segmentos também se encontram em um ponto, e esse ponto é o centro de massa do tetraedro. E esse ponto, centro de massa do tetraedro, deve ter acento aqui, se os lados são A, B, C, D, isso aqui é em dimensão 3, tá, pessoal? Então o centro de massa é A mais B mais C mais D sobre 3. É sobre 3 ou sobre 4? Pessoal, eu não sei se eu estou fazendo as médias aritméticas certas. É 3 aqui. 3, que eu acredito que seja sobre 4. Me corrijam se eu estou comendo bola aí. Ok. Então, eu vou deixar de exercício vocês pensarem nisso. As noções de baricentro e tal. Eu não vou falar muito dessas coisas, mas é interessante anyway. E tá, então isso aqui é tipo as coisas que você consegue falar só usando vetores. Né? Para fazer coisas mais interessantes, tem que pôr a noção de distância. E a distância é dada por um comprimento do vetor. Né? Então você tem um vetor. E você tem as coordenadas dele, o 1 e o 2. E pelo teorema de Pitágoras, o comprimento do vetor, que é esse número aqui, é dado por essa forma, certo? Porque esse cara aqui é módulo de U, então o módulo de U ao quadrado igual a U1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, certo? Então, o comprimento do vetor sai do teorema de Pitágoras. E o produto interno, ele sai da lei dos cossenos, na real, a ideia do produto interno. Pelo menos eu sempre pensei noção de produto interno em termos de lei dos cossenos. Que é interessante porque funciona tanto no caso real, mas funciona no caso hiperbólico também, quando você mexe com espaço de Minkowski, a noção de produto interno e ângulo assim, é bem estabelecida também. Mas vamos falar do caso real. Assim. Então, imagina que você tem um triângulo centrado em zero, então você tem tipo U, V, você tem um ângulo θ entre eles, certo? E esse aqui é V menos U, essa seta que vem para cá. Então você tem que V menos U ao quadrado é V1 menos U1 mais V2 menos U2 ao quadrado. E aí você faz chuveirinho, você desenvolve isso. Você vai ter V1 mais V2, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, 1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, menos 2 vezes U1, V1, menos 2 U2, V2. Então você tem essa fórmula. Certo? Como a maioria de vocês já sabem produto interno, essa fórmula aqui é o produto interno de R2. Né? Só que tem um outro resultado da geometria plana, que é que quando você tem um triângulo, eu fiz ele no Discord. Deixa eu achar no Discord. Aqui. Quando você tem um triângulo com lados A, B e C, e o ângulo entre B e C é θ, então a relação entre os lados e o ângulo é dada por essa forma. Você tem que o A ao quadrado, que é o cateto oposto, esse lado oposto, ele é B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno θ. Se o θ é 90 graus, você obtém o teorema de Pitágoras, certo? Aí o A de fato vira uma hipotenusa. Né? Mas quando não é o caso, você obtém essa forma com cosseno θ. Né? E usando essa fórmula, a lei dos cossenos, nesse triângulo de cima, você tem que, tipo, o lado oposto, que é o menos V ao quadrado, é igual a U ao quadrado, mais V ao quadrado, menos 2 vezes módulo de U, módulo de V, cosseno θ. E daí você tem essa fórmula que é tipo
a fórmula que essencialmente descreve a lei dos cossenos, né? O produto interno. Você tem essa fórmula. Então, a gente define o produto interno como sendo essa parte algébrica, certo? O produto interno, por definição, é essa parte algébrica. Eu sei que tem, tipo, várias notações de produto interno, tem, tipo, U vezes V, mas eu acho que nos cursos básicos costuma-se usar U vezes V. Né? Eu gosto das duas notações, na prática eu uso mais essa, mas acho trabalhar um pouco com a segunda, porque ela é mais intuitiva para fazer conta, né? Porque parece que você está fazendo uma multiplicação mesmo, né? Então, usando essa segunda notação, você tem as propriedades básicas, que U vezes V mais W vale a distributiva, né? Você pode fazer chuveirinho, eles comutam, você pode tirar o escalar para fora, o produto de U com U é a norma ao quadrado, né? Porque, tipo, você faz U vezes U, isso aqui é o 1 vezes o 1 mais o 2 vezes o 2, que é resultante de Pitágoras, U ao quadrado. E você tem a fórmula que a gente deduziu acima pelas leis dos cossenos, que é U vezes V igual a norma de U vezes norma de V igual a cosseno θ. Certo? E meio que a função do produto interno, ele é uma fórmula algébrica para detectar ortogonalidade. Dois vetores são ortogonais, dois vetores não são ortogonais, se somente se o produto interno deles é zero, porque ortogonal quer dizer que θ igual a π sobre 2, né? Quer dizer que o ângulo entre os vetores é π sobre 2 e cosseno de π sobre 2 costuma ser zero. É zero. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, com isso a gente tem o produto interno. O produto interno, em essência, ele é uma medição de quão ortogonais são os vetores, né? No caso onde os vetores são ortogonais, o produto interno é zero, C somente C, né? Se o produto interno é zero, então os vetores também são ortogonais. E com isso a gente consegue parametrizar a reta também. A gente parametrizou a reta antes usando um parâmetro T, agora a gente pode parametrizar de outra forma. Se você tem uma reta no espaço e você tem um ponto P, e você tem um vetor perpendicular, que é dado por A1, A2, então, se você tem um outro ponto, você tem que esses dois vetores aqui, que é o vetor x menos P e o vetor A, eles são perpendiculares. Né? Então, se você quer descrever uma reta a partir do vetor perpendicular, o que você faz é tipo usar essa equação, x menos P vezes A é igual a zero. E simplesmente fazendo a conta, você vai obter essa fórmula, né? Que é a equação da reta. Né? Tipo, se você chamar isso aqui de C, de constante C, você tem a equação da reta usual. Né? Então, é um jeito de determinar a equação da reta. E é interessante observar, acho que as pessoas normalmente não observam isso, é que se vocês têm a equação de uma reta, de forma geral, assim, o vetor AB, ele é sempre perpendicular à reta. Ele é um vetor perpendicular à reta. Meio que é um fato útil da vida. Isso não só para retas, né? Isso vale também em dimensão mais alta, né? Se vocês estão, por exemplo, em R3, né, você tem um ponto P e você tem um vetor que eu vou chamar de A também. Só que o A agora tem 3 coordenadas. Certo? Vocês querem escrever a equação do plano? Então, vocês fazem x menos p, novamente, igual a vezes a igual a zero. Isso aqui vai te dar a1, x1, mais a2, x2, mais a2, mais a3, x3, igual a uma constante c. E isso é a equação da reta, equação do plano em direção 3. E você pode escrever hiperplanos assim, de forma geral. Assim.
usando as mesmas ideias. Né? Então, isso é equação da reta. Temos dúvidas até agora, comentários? Abram um pouco, pessoal. 40 minutos em monólogo já. Preciso de feedback, senão eu vou morrer. Pessoas. Mas está tranquilo muito devagar, tranquilo muito rápido, tranquilo. Ok. Vocês podem ligar o microfone e me interromper, não fiquem acanhados. Então, isso. Diga. Quem ligou o microfone? Eu só ia comentar que tá suave, Hugo. O que é o planta? Opa. E aí, Hugo? Bom? Rapaz. Tá, então, até então a gente tem tipo vetores e tal. E agora a gente vai para matrizes. Né? Explicar o que são. Vocês já sabem o que são matrizes, né? Matrizes são tabelas, né? Que vocês colocam. Eu vou trabalhar com matriz 2x2, porque tudo que eu vou fazer é no plano. E quando você tem uma matriz, você tem uma transformação de R2 em R2. Que ela é dada simplesmente, você pega X e faz a matriz vezes X, né? Que é tipo uma matriz 2x2 vezes um vetor coluna. Quando você faz a conta, vocês fazem linha vezes coluna. Vai fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse, soma eles e vocês obtêm essa parte aqui. Certo? Linha vezes coluna. Certo? Quando vocês têm matriz, vocês podem fazer linha vezes coluna, obtendo esse vetor. Né? E a forma como eu guardo matrizes é tipo assim, para você fabricar a matriz, você tem que saber onde o vetor 1, 0 é mandado e onde o vetor 0, 1 é mandado. O vetor 1, 0, ele é mandado para a primeira coluna. Porque se você tem A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2 vezes 1, 0, você vai fazer linha vezes coluna, isso aqui é A1, 1, você vai fazer linha vezes coluna, isso aqui é A2, 1. Né? Então, a imagem do vetor 1, 0, do vetor horizontal, do vetor unitário horizontal, ele é a primeira coluna. E, pelo mesmo argumento, a imagem do vetor 0, 1, que é o vetor apontando para cima, é a segunda coluna. Então, vetores, matrizes, essencialmente, o que elas significam é o seguinte: elas são transformações de espaço que levam o primeiro vetor, o 1, 0, na primeira coluna, o segundo vetor na segunda coluna. Para a distância entre 3 pontos, é possível chegar a partir das teorias que são... Como assim distância entre 3 pontos? Desigualdade triangular? Você diz a lei dos cossenos? Não sei. Fabrício, você pode elaborar mais sua pergunta? Eu não entendi. Ok. Mas o que você quer dizer com distância entre 3 pontos?
Usando. Certo. Tipo, um jeito de você fazer o ponto médio, tipo, usando 3 pontos no plano, como chegar no ponto médio. É o baricentro, sim. Ponto médio de 3 pontos é o baricentro. Isso. Ok. Então, o que a matriz significa é o seguinte, tipo, a primeira coluna quer dizer para onde o vetor 1, 0 é mandado, a segunda coluna é para onde o vetor 0, 1 é mandado. Eu vou usar a notação E1 para o vetor assim, esse aqui é o assim, e eu vou usar E2 para o vetor assim, certo? O vetor vertical. Certo? E assim, todo vetor pode ser escrito como combinação dos dois. Né? Você pode fazer todo x, com coordenadas x1, x2, ele se escreve como xe1 mais x2e2. E quando você aplica a transformação T, né, que é dado pela matriz, você obtém que isso aqui. Né? O que é visível por aqui, se você olhar essa fórmula, você consegue reescrever ela assim. Certo? Isso aqui é simplesmente o vetor coluna A1, A1, A2, A2, A2. E esse cara aqui é o vetor coluna A2, A12, A12, A22. Certo? Ok. Então, todo x você pode escrever com combinação. Então, na prática, o que acontece é o seguinte: se você tem x como combinação de E1 e E2, com fatores x1 e x2, a imagem de tx vai ser combinação de TE1, TE2, usando os mesmos coeficientes x1 e x2. É simplesmente isso que ele faz. Ele vai transformar esse quadrado aqui nesse paralelogramo aqui, certo? O lado E1 é elevado em TE1, o lado E2 é elevado em TE2. Então, por dilatando, você tem que a imagem de x1E1 é mandada para x1TE1, a imagem de x2E2 é mandada para x2TE2, e o x é mandado para TX, e o x é mandado para TX. É simplesmente isso que acontece. Né? Isso é meio que tipo o que matrizes são. Isso é em dimensão geral, pessoal. Isso não é uma coisa de... Se você tem uma matriz, sei lá, a matriz A12, A13, A21, A22, A23, que é uma matriz duas linhas, três colunas, 2 por 3. Essa matriz, ela vai fazer o quê? Linha vezes coluna. Então, ela come uma coisa tridimensional, que é x1, x2, x3, e ela vai te cuspir uma coisa que é um vetor tridimensional, que é bidimensional, que é o A1, x1, mais o A12, x2, mais o A13, x3. E embaixo vai ser linha vezes coluna, vai ser A21, x1, mais A22, x2, mais A23, x3, certo? E o que essa transformação faz? Ela é uma transformação que ela vai de R3, espaço tridimensional, para R2, certo? Ela pega x1, x2, x3 e manda na transformação dada por essa matriz. Certo? E se você olhar para as colunas, essa coluna aqui é a imagem do E1, essa coluna aqui é a imagem do E2 e essa coluna aqui é a imagem do E3. Onde o E1 aqui é 1, 0, 0, o E2 aqui é 0, 1, 0 e o E3 é
0, 0, 1. Então, se você fizer a conta, essa matriz coluna é uma matriz de R2, essa coluna aqui, e ela é a imagem do E1. Essa aqui é a imagem de E2 e essa aqui é a imagem de E3. Certo? Então, isso vale, em geral, matrizes N por M. Assim. Matrizes nada mais são que transformações lineares de R2 de Rn em Rm, assim, e vice-versa. Né? E para determinar as colunas, você só tem que saber a imagem da base canônica. Que é essa base. Esqueci os iguais. Né? Isso é meio que tipo tudo que tem que se saber para entender o que é uma transformação linear. Assim, né? E tem as transformações lineares geométricas, né? Tem tipo a reflexão, que ela é dada por essa transformação aqui, que ela, se você pegar 1, 0, 0 menos 1 e aplicar em x, y, você vai obter x menos y. Então, ele se mantém sobre o x, ele só troca o y por menos y. Né? Então, ele é uma reflexão na linha horizontal. Da mesma forma, essa matriz aqui é uma matriz de rotação. Né? Ela manda, se ela é uma rotação por ângulo teto. Né? E o que ela faz é tipo, a imagem do E1 é cosseno teta, seno teta, certo? Ela manda o vetor E1 para cosseno teta, seno teta. Aqui tem um, que é o vetor de comprimento 1 do ângulo teta com relação à linha horizontal, né? E leva o vetor E2 para o vetor perpendicular, só que está a 90 graus girando o laranjado para a esquerda, que é esse cara aqui, menos seno teta, cosseno teta. A primeira coisa que você tem que observar é por que esses dois vetores são ortogonais, né? E aí você faz o produto interno. Você faz produto interno, seno teta, produto interno, a menos seno teta, cosseno teta. E isso aqui é o que? É cosseno teta vezes menos seno teta. Então tem o menos aqui. E no outro aqui é mais seno teta. Cosseno teta aqui é um zero. Né? É zero. Então esses dois vetores eles são perpendiculares, né? Esses dois vetores. A única questão é que tipo saber se esse rapaz aqui ele está apontando para cima ou para baixo. Para fazer isso tem um truque que é pegar teta igual a zero, né? Se você pegar teta igual a zero, você tem que o vetor ele é seno de zero, que é zero, e cosseno de zero é 1. Então você sabe que nesse caso você obtém a identidade, né? Então, conforme você aumenta o teta, né, esse vetor que está apontando para cima, ele está indo para a esquerda, assim. Não tem como ele teleportar para baixo. Assim. Então, essa aqui acaba sendo uma matriz de rotação. Né? E por que ela é de rotação? Porque, vamos fazer um desenho aqui. Né? Se você tem E1, E2, e você tem um vetor X, que é a combinação desses rapazes, então você está girando aqui, isso aqui vai ser TE1, TE2, né? E esse cara aqui, TX, vai girar junto, né? Porque se esse cara aqui ele é X1, E1, e esse cara aqui é X2, E2, então esse cara aqui é X1TE1, X2TE2, e você só está girando a figura, assim, em essência. Né? Você não está fazendo nenhuma deformação. Então, com isso você tem um exemplo que é a rotação. E com isso você consegue deduzir as leis da trigonometria lá, né? Que é bem
É bem fácil, na real. Bem mais fácil do que o jeito que se faz normalmente na escola, né? Se você tem uma matriz de rotação que gira o ângulo alfa e uma rotação que gira o ângulo beta, então você está girando primeiro beta, depois você está girando o alfa, né? Primeiro, vamos chamar isso aqui vamos chamar as matrizes vamos dar nome a isso aqui, vamos chamar isso de R-teta, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui você está aplicando primeiro R-beta, depois você está aplicando R-alfa. Se você gira beta, depois você gira alfa, no final do dia você está girando alfa mais beta, né? Então, girar beta e depois, em seguida, girar alfa é a mesma coisa que girar alfa mais beta. Então, isso aqui é girando beta, depois girando alfa. Então, você faz a conta, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, etc. E você vai obter esse monstrinho. Mas esse monstrinho, ele tem que ser a mesma coisa que a matriz de rotação R alfa mais beta, certo? A primeira entrada da matriz R alfa mais beta é cosseno de alfa mais beta. Então, cosseno de alfa mais beta é esse aqui, certo? E a segunda linha da primeira coluna da matriz R alfa mais beta vai ser esse monstrinho aqui, que é seno alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa, que eu errei um sinal aqui, claro. Mas é isso aí. Com isso, só usando monsenso e matriz de rotação, você deduz as regras da trigonometria. Dá para deduzir também usando números complexos. Depois eu vou fazer isso. Então, com isso, a gente tem os ingredientes básicos para fazer geometria euclidiana, né? A gente tem a reflexão, a gente tem rotação, a gente tem também translação, que eu não escrevi aqui, mas tem a translação também, né? O que é translação? Translação simplesmente é você fixa um vetor B, e a translação dada por B é simplesmente fazer x mais B, né? O que isso aqui faz? Ele pega uma figura A, e ele translada B, obtendo a figura T de A, dB de A, certo? É o que ele faz, ele translada, né? Essa aqui é uma translação. Todas essas transformações preservam distância, né? E, em essência, elas são os ingredientes para estudar a geometria euclidiana, né? Então, geometria plana, ela é formada por simetrias, né? Essas simetrias, elas são rotações, reflexões, translações e qualquer combinação dessas operações, né? Repara que todas essas operações, elas são invertíveis. Se você rotaciona por um ângulo alfa, você pode desfazer esse procedimento fazendo uma rotação por ângulo menos alfa. Se você reflete em torno de um eixo, você pode desrefletir refletindo pelo mesmo eixo, né? Você reflete, depois reflete de novo. E se você translada se você translada numa direção B, para desfazer esse procedimento, você pode transladar na direção menos B, né? Então, todos esses procedimentos, eles são invertíveis. E você pode fazer combinações desses procedimentos. Você pode primeiro rotacionar, depois refletir, depois transladar em outra direção, refletir, etc. E com isso você tem todas as possíveis combinações de passos envolvendo essas três isometrias, né? E com isso você forma a simetria do espaço euclidiano. Se você quiser ser técnico, você forma um grupo, né? Que é o grupo de isometrias. Mas não é esse o ponto. A questão é que geometria euclidiana é estudar propriedades que são invariantes, ou seja, que não se alteram quando você aplica simetrias sucessivas, né? E isso é a primeira noção de geometria de Klein que eu queria passar. Geometria de Klein é sempre estudar um espaço e estudar transformações nesse espaço. Você fixa uma certa família de transformações nesse espaço. E você quer estudar propriedades que são preservadas por essas simetrias, certo? E geometria euclidiana é o primeiro exemplo. Geometria euclidiana,
você tem essas transformações e você tem propriedades preservadas. Por exemplo, a primeira propriedade é colinearidade. Se 3 pontos são colineares, se você aplicar qualquer um desses passos, 3 pontos colineares continuam sendo colineares, porque são dados por matrizes. Né? Distância preservada também, a distância entre 2 pontos, se você rotaciona, reflete, translada, etc., não é alterada, então distância é um invariante. E outra invariante é a área. Se você rotaciona, translada, etc., a área não é alterada. Certo? Então, geometria euclidiana é o estudo de rotações, reflexões, translações e combinações dessas operações no espaço euclidiano. Certo? E por que isso é, tipo, relevante? Porque, por exemplo, a geometria da esfera, por exemplo. A geometria da esfera é o estudo de... Se você tem uma esfera, a geometria da esfera são o estudo das propriedades que são preservadas por rotações em torno de eixos. Né? São as rotações, você fixa um eixo e rotaciona por um ângulo alfa. Certo? E a geometria da esfera é simplesmente o estudo das propriedades que são preservadas por rotações em torno do eixo. Exemplos de propriedades preservadas, por exemplo, a noção de círculo. A noção de círculo é preservada, círculo não é alterado, a distância não é preservada, ou seja, se você tem 2 pontos da esfera, você tem um comprimento entre esses 2 pontos, que é uma curva, né? Tipo, você não passa por dentro da Terra, né? Você anda pela superfície. A distância também é preservada, a área de triângulo é preservada, ângulo é preservado, etc. Então, estudar a geometria da esfera é estudar o espaço, que é a esfera, juntamente com as simetrias, que são rotações em torno de eixos. Né? Desculpa, rotações em torno de eixos, e também tem reflexão em planos. Né? Você pode ter um plano que corta a esfera no meio, né? É um plano passando pela origem, e você pode refletir, né? Você pode mandar esse ponto para esse para baixo. Né? Essas são as simetrias da esfera. Certo? Então, reflexões em torno de planos passando pela origem e rotações em torno de eixo. E isso é a geometria da esfera. A geometria hiperbólica, ela vai ser o estudo de coisas que são preservadas. Já que a maioria de vocês sabe números complexos, você tem o semi-espaço superior, que é formado pelos números complexos, o semiplano superior, que ele é formado pelos números complexos da forma x mais i, y, usando números complexos, com um y maior que zero. Eu vou falar isso depois, tá, pessoal? Então você tem a parte de cima do plano. A geometria hiperbólica é estudo das propriedades do semiplano preservadas por transformações de Möbius. Transformações do tipo. Deixa eu escrever elas aqui. Transladar. Transladar é uma delas. Multiplicar por escalar. Aqui é B real, tá? Multiplicar por número real. Diferente de zero. Isso. E uma que chama inversão. Eu vou explicar depois. E todas essas transformações, elas têm um motivo de ser, assim, elas não são tiradas do nada, assim. Então, a geometria hiperbólica, ela surge como estudo de propriedades que são preservadas por essas transformações, assim como a geometria euclidiana é estudo de propriedades que são preservadas por essas transformações.
Transformações conformes são transformações que preservam o ângulo. Né? Toda transformação de meios, todas as transformações desse tipo, elas preservam ângulos. Né? A primeira, é claro, que ela preserva ângulo, porque você só está transladando. Né? A segunda, você está multiplicando por um escalar. Isso também não altera ângulo. A terceira é mais complicada, que é a inversão. Ela também preserva ângulo. De forma geral, se você sabe análise complexa, todas elas são biolomorfismos do espaço. Então, biolomorfismos são conformes. Eles preservam ângulo. Então, sim, são todos conformes. Tudo aqui. Na verdade, todas as transformações aqui que eu falei são conformes, né? Para quem não sabe, a palavra conforme quer dizer preservar ângulo. Você fala que uma certa transformação é conforme se ela preserva ângulo. Né? Aqui, no caso da geometria euclidiana, todas as transformações preservam ângulo. Então, elas são conformes. Então, isso é uma propriedade preserva que existe, assim, conforme. Sempre preserva ângulos. Na esfera também. Na esfera, a geometria é conforme. Essas rotações e reflexões, elas preservam ângulo. E no plano hiperbólico também é conforme. Elas preservam ângulo também. Isso responde sua dúvida, Igor? Ok. Então, é meio que esse o espírito da coisa, assim. Uma geometria de Klein, ela é um espaço onde você tem transformações que são invertíveis e você estuda as propriedades de coisas que são preservadas por essas transformações. Certo? Isso que é geometria de Klein. Né? E essas transformações é o que se chama de simetrias de um espaço. Certo? No caso da geometria euclidiana, simetrias são rotações, reflexões, etc. No caso da geometria esférica, são rotações em torno de eixos e reflexões. No caso da geometria hiperbólica, essas transformações aqui, que eu vou explicar o que são. Essas aqui são o que se chama de transformações isométricas parabólicas, o que são hiperbólicas, e essa aqui é alguma coisa que eu não lembro o nome. Deve ser elíptica, provavelmente. É meio que o protótipo, assim. Mas depois eu vou entrar em detalhes sobre isso. E o interessante, essa aqui é bem menos óbvia. Por exemplo, o que geometria hiperbólica vai preservar? As propriedades que são preservadas. Toda vez que você tem um grupo agindo no espaço, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o que é preservado. Né? E aqui, o que é preservado é distância, primeira coisa. Existe uma noção de distância, que não é clara ainda, mas existe uma noção de distância. Ângulo é preservado também, é conforme. E a noção de círculo e retas, né? Uma transformação desse tipo, ela sempre transforma círculo em círculo, ou reta em reta, ou reta em círculo, ou círculo em reta. Certo? Então, isso eu vou explicar o porquê depois. Certo? E é isso. Essas aqui são as 3 geometrias clássicas. Além disso, eu vou explicar depois o porquê que a geometria hiperbólica foi o primeiro modelo a desafiar o axioma das paralelas. Né? Na história da geometria euclidiana, durante 2000 anos, houve esse grande desafio da matemática, que é provar o axioma das paralelas. Né? Que é, se você tem um ponto e uma reta, existe uma única reta paralela a essa reta. Por 2000 anos, praticamente, os matemáticos tentaram provar isso a partir dos axiomas básicos do livro de Euclides, né? O Euclides toma isso como postulado, eles queriam tirar isso da lista de postulados e tentar provar isso a partir dos demais. Né? Ou seja, eles queriam reduzir a quantidade de postulados. Eles acreditavam que isso deveria ser um teorema. E somente muitos anos depois, quando se foi descoberta a geometria hiperbólica, é que se percebeu que era impossível fazer isso. É impossível você provar os axiomas, provar essa propriedade a partir dos demais axiomas de Euclides.
E isso meio que foi tipo o grande problema o surgimento das geometrias não euclidianas. A esfera também é uma geometria não euclidiana, né? De fato, eu vou discutir isso mais tarde, mas quando você está em geometria plana euclidiana, dado um ponto e uma reta, dado um ponto e uma reta não passando pelo ponto, só existe uma reta paralela, né? Na geometria esférica, nunca existem retas paralelas. Dado uma reta na geometria esférica e um ponto fora, nunca existem retas paralelas. Na geometria hiperbólica, existem infinitas retas paralelas. E isso eu vou discutir depois. Eu não vou discutir agora. Né? Mas isso é meio que tipo um spoiler. Certo? Vocês sabem mais coisas que tipo tem essa noção de geometria? Vocês têm exemplos em mente? Que não seja tão geométrico. Vocês têm alguma intuição sobre algum outro tipo de objeto? Por exemplo, bijeções, por exemplo. Se você estuda uma outra propriedade, tipo, outra propriedade que é preservada por todas as transformações, número finito de pontos. Se você pega 5 pontos e aplica transformações, você vai obter 5 pontos. Porque todas essas propriedades são bijeções. Então, cardinalidade é preservada. Né? A imagem de 5 pontos é sempre 5 pontos. Outra propriedade que é preservada nas 3 geometrias. Círculos. Essa imagem de círculo é círculo. É isso, tem tipo uma infinidade de propriedades invariantes para se estudar. E matemática é sempre bom você estudar invariantes, porque a maioria dos problemas você consegue resolver a partir de invariantes. Né? Tipo, você não consegue resolver muita coisa sem invariantes. Tá, e isso aqui cobre que eu quero falar de geometria, de noções básicas de geometria euclidiana. Deixa eu só falar sobre dilatação. Né? Dilatação, ela é uma transformação que ela... dilatação é uma transformação desse tipo, assim. Lambda vezes x. Onde lambda é um número real. Não nulo. Certo? O que acontece de interessante aqui é o seguinte, que você pode escrever também matricialmente. Você pode escrever t de x como sendo lambda 0, 0, lambda x1, x2. Né? O que tem interessante de dilatações? Porque dilatações a gente estuda no ensino médio e não percebe. Quando a gente faz semelhança de triângulos, 2 triângulos são semelhantes, dois triângulos diferentes assim são semelhantes, quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que esse lado aqui, A, B, C, A', B', C', e você tem que A' sobre A é igual a B' sobre B igual a C' sobre C. Né? Isso não cai dentro da geometria euclidiana, né? A gente, 2 triângulos vão ser iguais do ponto de vista da geometria euclidiana se você consegue uma isometria entre eles. Então, do ponto de vista de geometria euclidiana, esses 2 triângulos eles não são iguais, certo? A menos que isso aqui seja 1. Né? Mas se isso aqui não for 1, esses quocientes, esses 2 triângulos não são iguais. Então, a geometria euclidiana não te diz se 2 triângulos são semelhantes. Para você estudar triângulos semelhantes, você tem que criar uma outra geometria. Aí você tem, tipo, a geometria... que eu não sei o nome disso. Nem sei se tem nome. Vamos chamar de geometria euclidiana com dilatação. Dilatão não, dilatação. Né? Que em essência é tipo a mesma coisa. Então eu vou considerar rotações, reflexões, translações, etc. Mas eu vou considerar uma transformação extra que é essa. E essa transformação ela não preserva a distância. Ela infla os objetos. Ela pode pegar, por exemplo, um círculo e expandir ele. Ele pode pegar um triângulo pequeno e aumentar ele. Se você, por exemplo, pega lambda igual a 2,
você vai ter que essa transformação ela expande tudo por 2. Não é geometria projetiva. Não é geometria projetiva. A projetiva é outra coisa. Que também é uma geometria desse tipo. Uma geometria projetiva é um espaço que tem propriedades que são invariantes, etc. Mas essa não é geometria projetiva. Eu posso falar de geometria projetiva na próxima aula. Eu posso comentar um pouco. Que é uma das geometrias do Klein, né? Se você pegar os textos do Klein, ele fala extensivamente de geometria projetiva. Era bastante importante na época, assim como é hoje, né? Grande parte das coisas que eu faço é em cima de geometria projetiva. Mas eu não vou dar tanto enfoque em geometria projetiva. Mas não é geometria projetiva. Né? Então isso aqui eu vou chamar de geometria euclidiana com dilatações. As simetrias são as euclidianas mais dilatações. Certo? Agora, repara que eu continuo com o mesmo espaço, meu espaço continua sendo R2, mas as minhas simetrias mudaram. Então, os meus invariantes não são mais os mesmos. Colinearidade continua, a distância não é mais preservada, porque quando você dilata, você muda a distância. A área não é mais preservada, ângulos são preservados. Então, agora essa geometria ela preserva a colinearidade e preserva ângulo. Né? Mas ela não preserva mais noção de distância área. No entanto, com essa geometria você consegue falar se dois triângulos são semelhantes. Dois triângulos são semelhantes, existe uma simetria que transforma um no outro. Né? Porque se dois triângulos são semelhantes, você infla ele até tal os mesmos comprimentos do outro e coloca em cima, translado em cima, gira, reflete, etc. Né? Então, mudando as simetrias, você obtém outra geometria. Certo? Por exemplo, aqui eu peguei isso. Né? Ok. Eu acho que é isso que eu vou falar por hoje. A próxima aula eu vou falar de determinante. O que eu quero explicar de determinante é que determinante eles são relacionados à área. Em essência é isso. Tipo, a essência do determinante, o que determinante mede é área. Então, em essência, a primeira coisa que eu vou falar amanhã não, quinta-feira, é que tipo assim, como você tem E1, E2, né? Aí eu disse que a imagem por uma matriz A, A1, 2, A2, 1, A2, 2, é os vetores colunas A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 1, certo? O que o determinante mede, isso é importante, nossa, esse aqui é um paralelogramo, tá, pessoal? O que o determinante mede é o quanto que essa área é deformada. Se isso aqui tem área 1, o determinante ele mede essa área. Né? Então, o determinante é uma medição de área. Certo? E é isso que eu pretendo falar na próxima aula. Como que o determinante é medição de área, e o que significa o determinante ser positivo, negativo. Só que eu quero explicar isso não simplesmente fazendo uma conta louca, mas usando mais ideias de simetria, porque tentar partir da noção de área e deduzir o determinante a partir da noção de área. Assim, né? O que eu vou fazer é meio que... Normalmente, quando você estuda álgebra linear mais avançado, assim, você estuda produto ED, e o que eu vou fazer é meio que imitar o produto ED para entender o que é determinante. E eu vou explicar também como é que funciona determinante em dimensão mais alta. Né? Que determinante é sempre a mesma coisa. Determinante é uma medição de área. Se eu fizer determinante de matriz 2x2, eu vou ver como o determinante muda a área. Se eu pegar determinante de matriz 3x3, volume. Determinantes de matriz n por n vai ser volume n-dimensional. E essas coisas eu pretendo falar um pouco na quinta. Né? Deixa eu só... que é interessante, que
visualizar. Isso eu vou usar mais para explicar a área, mas eu quero explicar. Vocês conhecem essa pessoa é o Grothendieck, né, matemático, e aqui eu estou mostrando a imagem. Eu peguei a figura do Grothendieck, e aí eu estou pegando a matriz A, B, C, D igual a identidade, e quando eu pego essa figura, aplico a identidade, eu obtenho a mesma figura. Se eu mudar a matriz, por exemplo, se eu aumentar o D, eu estou dilatando numa direção só. Se eu aumentar o A, para o mesmo fator, repara que a figura não é deformada, a figura ela só é expandida. Certo? A figura só é expandida. Então, a dilatação, ela é simplesmente você multiplicar com fatores iguais. Mas se eu pegar fatores diferentes, a figura altera totalmente. E uma das coisas do determinante é que o determinante ele mede o que acontece quando isso acontece. Quando a figura muda de orientação. Repara que essa figura aqui, com relação ao original, ela é refletida, como se tivesse um espelho que muda a orientação do Grothendieck com chifrinho, certo? E meio que essa é a essência do determinante. O determinante mede duas coisas. Ele mede se a figura é refletida e ele mede a área. Se você pegar o determinante dessa matriz, é menos 1. Se você pegar o módulo de menos 1, isso quer dizer a área. Quer dizer que essa transformação não mudou a área. Mas o menos 1 quer dizer que mudou de orientação. A figura foi refletida. Né? O famoso Grothendieck. E é interessante brincar com isso. Por exemplo, se você começa a adicionar fatores, a figura começa a dilatar numa certa direção. Repara que o determinante aqui continua sendo 1, que é 1 vezes 1, 0 vezes meio. O determinante continua sendo 1 em qualquer caso. Certo? O que é intuitivo porque esses paralelogramas eles têm a mesma base e a mesma altura. Então, se eu mudar esse fator, eu não mudo a área. Eu só dilato ele. Translado ele para a esquerda e pela direita. Então, meu objetivo na quinta é explicar determinante em termos de área, e explicar reflexões e questões de orientabilidade. Em dimensão 3, é o mesmo fenômeno. O determinante ser positivo quer dizer que a figura não mudou de orientação. E o determinante ser negativo quer dizer que a figura foi invertida. É como se ela estivesse se olhando no espelho. Assim. Né? Você reflete a figura no espelho, você causa esse efeito de mudar a orientação. Né? É sempre esse fenômeno, tem esse efeito de espelho. Assim, né? E isso é o que eu vou falar na quinta. E eu vou parar por aí, pessoal. É isso aí. Certo? Então, alguma pergunta? Temos perguntas? Normalmente as pessoas não fazem esse link entre área e determinantes. E eu vou usar isso depois para explicar como é que se calcula a área de elites, volumes de elipsoide, essas coisas. E são argumentos de deformação simples. Assim. Depois que você entende isso é bem trivial. Eu vou explicar mais sobre o determinante na próxima aula. Na próxima aula eu vou introduzir o que se chama... O que em matéria chama produto ED, mas eu vou fazer de um jeito mais simplório, mais elementar. Né? Que ele meio que mede... Não é esse. Será que é esse? Que é tipo esse U-ED-V. Ele mede a área, só que o que acontece é que, tipo, aqui você tem que a área é positiva, mas quando você passa pelo outro lado, a área fica negativa. Certo? Isso, em essência, é o que é o produto ED. É uma área que pode mudar de sinal. E eu vou explicar de onde que vem esse sinal tal na próxima aula. E esse produto que mede a área, ele é a essência do determinante. É o que está por trás do determinante, seja em dimensão 2, seja em dimensão n. É o que está por trás de tudo.
Gostaria de elaborar minha pergunta anterior. Na realidade, gostaria de saber como calcular a distância média entre 3 pontos. Mas eu não entendo o que você quer dizer com distância média. Assumindo que distância média é baricentro, Hum. dá tudo certo, né? 3 pontos são coplanares e segue a vida. Você calculou o baricentro do triângulo. Mas qual que é a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Você entendeu? Você mostrou como calcula o baricentro de um triângulo, não foi? Sim. Eu estou assumindo que ele quer calcular o baricentro de um triângulo, só que agora os pontos não estão no plano. Mas na verdade eles estão no plano. Sim, sim. Tá. É isso. Essa é a pergunta, Fabrício? É tipo assim, se for o que o Ira disse, é tipo, 3 pontos estão sempre num plano. 3 pontos determinam um plano unicamente, desde que eles, tipo, não estejam na mesma reta. Não, isso é sempre verdade. Você está em Rn, assim, certo? Você está em espaço n-dimensional. Se você tem 3 pontos e não estão na mesma reta, então eles determinam um único subespaço bidimensional. Eles determinam um único plano bidimensional. E aí você pode simplesmente fazer o baricentro nesse plano bidimensional. Independe da dimensão. Isso é sempre verdade. Isso. Independe da dimensão, porque você sempre está dentro de um plano. Assim. Fato importante da vida, que 3 pontos determinam reto. 3 pontos determinam um plano. Entendi o cálculo do baricentro e depois a distância. Isso. Sempre vai achar esses pontos. Uhum. Isso. Acho que isso foi sanado. Isso, maravilha. Mais perguntas, pessoal? Senão eu vou parar de gravar. Vocês querem que pare de gravar para fazer pergunta? Pode ser assim. Eu vou parar de gravar.